nosso dia a dia, porque são nessas comissões onde os projetos são discutidos. Quando vão para plenário, já teve um debate exaustivo nas comissões. E aí é importante a posição marcada na comissão antes de ir para o plenário. E, além disso, tem as emendas, são muitos recursos que são encaminhados nessas comissões. Emendas que bateram 11 bilhões, com B de bola, de reais neste ano de 2024. Um montante que é suficiente para alimentar toda essa grande disputa de poder na Câmara. Portanto, esse valor ainda pode subir, pode chegar a 16 bilhões e meio, caso seja derrubado o veto do presidente Lula de 5,6 bilhões aprovados pelos parlamentares. Nós contamos essa história aqui. O presidente votou e isso gerou, inclusive, reação na Câmara. Os deputados elegeram os presidentes das comissões responsáveis pela pauta, que vai analisar as propostas, a aplicação dos recursos. Boa parte já foi definido. Ficou algumas para a próxima semana. Mas o que já está definido, a gente te conta agora, a gente te mostra. Tem cartela, inclusive com o presidente escolhido ou a presidente escolhida e o montante de recursos. Vamos lá, da sua esquerda para a direita. A primeira, a Comissão de Saúde. Presidente, Dr. Francisco Costa, deputado do PT do Piauí. O orçamento é o maior das comissões, 4 bilhões e meio para este ano. Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento, o presidente é o Vicentinho Júnior, do Progressistas do Tocantins, com um orçamento de 356 milhões. Tem também a Comissão de Esportes, que é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, com orçamento de 650 milhões. Tem mais destaques para você, comissões com orçamentos milionários, com presidentes definidos. E aí está faltando a Comissão de Integração Nacional, que ainda não tem presidente, mas que tem um orçamento bilionário também, a segunda com o maior orçamento. Comissão de Educação, e aí muita polêmica, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, com orçamento de 180 milhões. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara, porque todos os projetos começam a tramitar na CCJ. Presidente, a bolsonarista Caroline de Todi, do PL de Santa Catarina, tem um orçamento de 1 milhão, mas isso não é o que importa, é este fato de centralizar todos os projetos no início da tramitação, por isso é a mais importante da casa. Comissão de Aviação e Transporte, Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas, com 104 milhões de reais. Vamos ver as reações? Nicolas Ferreira falou sobre a sua escolha, a sua eleição para presidir a Comissão de Educação. Olha o que ele disse, Alessio. Eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação para alguém que está realizando um trabalho que tem representatividade. Tenho certeza que eu saio um pouco de debatedor e passo a ser um moderador. Tá aí, Nicolas, prometendo moderação no comando da comissão. O Alessio já está duvidando, esse sorriso é de dúvida, Alessio. É de certeza de que não vai ser, né, Nilson? E tem outra reação do deputado Odair, o líder do PT na Câmara. Olha o que ele disse, Alessio. O líder do governo, José Guimarães, acompanhou de perto essas negociações. E a questão central é que, na última hora, o que vale é a decisão de cada um dos partidos. Contra isso, não há nenhum tipo de instrumento, não há o que se fazer. Não tem o que se fazer, Kátia, para a indicação de Nicolas pelo PL para comandar a Comissão de Educação, de Caroline de Todi, também do PL, para comandar a CCJ. E é o que diz o líder do PT, já que o PL é o maior partido da Câmara e que deve criar problemas para o governo Lula, sim ou com certeza? Olha, ele não está... ele está falando a verdade em relação ao PL ter o direito. É regimental
é um cálculo feito de acordo com o número de deputados de cada bancada e existe também um acordo em relação às comissões consideradas mais importantes, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, porque todo e qualquer projeto, ele precisa primeiro ser analisado pela Constituição, pela Comissão de Constituição e Justiça. Junto com o presidente da Câmara, que é quem dita a pauta que vai a plenário, eu diria que a presidência da Comissão de Constituição e Justiça é quem comanda o andamento do parlamento no sentido de pautas, o que vai ser, o que é importante ser discutido, né? Porque são eles que determinam as pautas, são eles que dizem ali qual a matéria que vai ser votada. E com relação a isso, realmente, o líder do governo não mentiu, ele falou a verdade. O que eu questiono é entre os próprios parlamentares, ali naquela bancada, naquele debate, com tantos nomes, né? E aí eu reputo aqui a influência também dos demais grupos de oposição e do próprio presidente da Câmara nessa escolha de nomes, que é do PL, que o PL tem essa prerrogativa, isso realmente regimental, é direito. Sim. Mas daí a tantos parlamentares, a tantos deputados... Escolher, não ter esse... A mim, sinceramente, em relação à Comissão de Educação, pareceu um deboche. A escolha de Nicolas Ferreira. Sabe? Com o tema educação nesse país. Mas ele argumentou, disse que foi uma escolha técnica. Qual foi a contribuição que ele fez? Não tem nenhum outro currículo de deputado, inclusive com experiência na casa. Tem deputados com mais mandatos. Né? Tem ele deputados, é primeiro mandato. Ele é deputado de primeiro mandato. O currículo dele em relação à educação, eu não vou pedir nem que ninguém procure. Né? Vai achar. Eu falo que existem mecanismos para se debater e se discutir dentro do próprio partido e, inclusive, com possibilidade de, não diria intervenção, mas ali um acordo, né, de que, olha, vamos devagar, né, com andor, que o santo é de barro, né, e se escolher outro nome. Eu acho assim, e aí a gente vê um pouco do cuidado realmente com o debate sério, não é? É o puro revanchismo. É uma comissão cara para o governo, né? Do ponto de vista político, também, de projeção, né? Do ponto de vista realmente de projetos também. Então, assim, vamos fazer um contraponto como deve ser feito dessa forma. Sim, agora lembrando, Marta, que e na CCJ é perigoso, porque a gente viu o que aconteceu com Carla Zambelli, como presidente da CCJ. Né? É perigoso porque um teste, vai ser um teste de fogo para a articulação política do governo. Você Não não tem a menor dúvida, por isso que eu levantei no início. O que eu estou indignada pauta do governo, é a questão educação desse país, gente. Complicado. É Lembrando, educação. Marta, que não há muito o que se fazer quando toda a polarização do país, quando toda este clima que existe no Brasil, inclusive no processo eleitoral, elege nomes com forte carga ideológica, com forte carga de ação, inclusive em redes sociais, em detrimento de quem? Em pautas específicas, tem outro tipo de currículo, tem outro tipo de história. Então, também há que se lidar com isso. Agora, chegar à presidência de uma comissão, de fato, acende um alerta. Para onde estamos indo com este processo político no nosso país? Ananias, uma aberração total, né? A escolha desses nomes. Inclusive, a gente estava aqui comentando sobre a participação política, a contribuição, na verdade, que o deputado ele teve na pauta da educação. Eu fiz uma pesquisa rápida e ele foi um dos deputados, aliás, o deputado responsável pelo projeto de lei que pedia anulação de um trecho do decreto que criava
o programa de saúde na escola, para impedir ações de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva. Ou seja, ele é um dos responsáveis por um possível retrocesso dentro da pauta da educação brasileira. Não é à toa que o Brasil é um dos países aí com índices gigantescos de gravidez na adolescência, de falta de informação à saúde sexual dos adolescentes. Enfim, ele é um dos responsáveis, eu acredito que, por esse retrocesso. Aí os deputados escolhem nomes como ele, como a Caroline de Tônio, para formar ali, para comandar comissões que são importantíssimas. E eu diria que esses nomes, eles são um dos mais responsáveis pela desinformação de fato. Eles são propagadores de notícias falsas ali nas redes sociais deles. Diariamente a gente vê conteúdos mentirosos que esses deputados que se dizem ali representantes do povo e eleitos com uma quantidade realmente significativa de votos, como é o caso do Nicolas, que ele foi o deputado mais votado no Brasil, por incrível que pareça. Agora, na minha visão, é uma aberração, porque ele não passa de um imaturo que está ali para criar cenas, para criar contextos, para jogar ali na rede social dele, para alimentar ali os fãs dele, aquela galera que segue ele. Sim. Mas que, falando de conteúdo, falando da participação realmente política dele na educação, nada ele fez até agora no mandato dele. Alessio. Ananias, hoje mesmo a deputada Duda Salabert, lá de Minas Gerais, que rivaliza em muitos temas com o Nicolas Ferreira, fez um discurso muito certeiro, né? Disse que, em primeiro lugar, o Nicolas responde criminalmente sobre transfobia, já foi condenado na área civil lá em Minas Gerais a pagar, né, uma indenização para a própria deputada Duda Salabert e pode ser preso, né, porque a investigação, o processo está em andamento. Então, foi nomeado um deputado que está respondendo por transfobia para uma pasta, eu diria, uma das mais importantes, uma das comissões mais importantes. E ele falou nessa publicação que a gente viu, ele respondendo sobre esse seu posicionamento mais forte, mais firme, que tem na defesa do que ele acredita ser correto, mas ele já hoje também discutiu com o Amoedo, que era presidenciável pelo Novo. O Amoedo se manifestou e ele foi naquele tom infantil, aquele tom imaturo que ele tem, respondeu ao Amoedo, dizendo que o Amoedo não tinha representatividade, que não tinha espaço, que não tinha sido eleito. Ou seja, nada disso vai passar de discurso, Ananias. Olha, eu pedi para a Aline pôr de novo a nossa cartela para fazer uma observação, na verdade duas. Começar com a representação dos partidos. Você vê que há membros do Progressistas, do PL, do Republicanos, em comissões importantes, com os maiores orçamentos em relação a emendas. Aí na tela você vê um do PT, um do Progressistas e um do PL. Na tela seguinte também tem PL e Republicanos. É o centrão cada vez mais forte, junto, inclusive, ao governo, Kátia. Sim, e assim, tudo isso também tem a ver com a reeleição, aliás, a condução de um nome que seja ali do espectro do raio de ação de Arthur Lira à presidência da Câmara, né? A mudança de partido de Tarcísio, a eleição desses presidentes de comissões e uma forma de tentar manter o governo refém desse poder. Sim. Né? Porque você aumenta o poder ali na casa decisória. O governo Lula, tudo que ele quiser fazer de forma democrática, ele tem que aprovar na Câmara dos Deputados. Sim, né? E dessa forma, e tudo começa na tramitação pelas comissões. E aí, com isso, você ganha poder de barganha, né? Porque pode trancar a pauta, pode exigir aumento e liberação, tanto em valores como em número de verbas, né? das emendas parlamentares. A articulação do governo, a quantidade de deputados, realmente ela não iria, só na formação de blocos, conseguir combater de igual para igual essa força. A solução de situações como essa realmente não está de todo lá dentro.
Está fora, está na urna. Na articulação. Na hora de eleger o Sim, representante. na hora de escolher. Olha, Né? E o outro ponto é, Alessio, você viu aí, presidente da Comissão de Saúde, abrindo um parêntese aqui, para o deputado federal piauiense Francisco Costa, com um orçamento que é o maior das comissões, porque há a destinação de recursos obrigatórios para a saúde nas emendas parlamentares, 4,5 bilhões. De que forma você acha que isso influencia, interfere nesta atuação política de Francisco Costa, também um parlamentar de primeiro mandato já consegue tal destaque, e no Piauí? Olha, Ananias, primeiro de tudo ele é médico, né? Pós-graduado, hoje à tarde eu vi um pouco do perfil do deputado Francisco Costa, não é só por uma questão política, né? Por ter aí, por ser filiado em um dos maiores partidos do país. Aquilo que a Cátia e a Marta destacaram, né? Existe a indicação do partido, ok. Junto na bancada do PL tem professor. Foi uma questão realmente de birra, eu diria até. Mas, Ananias, outro piauiense, né, nessa pasta, nessa área da saúde, a gente já teve o senador Marcelo Castro como ministro da Saúde. Isso tudo, Ananias, como uma pessoa técnica, uma pessoa que tem o conhecimento para poder administrar esse recurso, que é o maior, como você bem destacou agora, das comissões, é muito importante. E para o estado do Piauí, acima de tudo, a gente pode ter um olhar um pouco mais atencioso para o estado do Piauí. A saúde também ganha de forma generalizada, né? O Brasil como um todo ganha com uma pessoa técnica à frente dessa comissão, diferente das outras, como a gente acabou de citar, de pessoas que não têm ligação, que não têm nenhum tipo de relação com a comissão que agora vai presidir. Então, para a saúde como um todo do país, mas em especial para o estado do Piauí, é um destaque que foi inclusive comemorado, diversos aliados políticos de Francisco Costa também comemoraram, porque é uma representatividade para o estado do Piauí que mostra ter pessoas capacitadas para ocupar tal função. Tá aí, então, boa sorte ao deputado Francisco Costa à frente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.